você já provou um bolo de leite ninho gelado que fica perfeito no sabor, com um sabor intenso e equilibrado? Ei, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como é que faz, hein? Aproveita também, gente, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora e já curte, porque esse vídeo tá perfeito. E eu já estava com saudades de gravar aqui pra vocês, né, o meu pão de ló antigo, que eu sempre passei a receita, e é um pão de ló perfeito no sabor também, gente. Para isso, você vai colocar para bater 3 ovos com 130 gramas de açúcar refinado ou cristal. Essa receita ela pede 150, porém, como a gente está fazendo um bolo que ele é bem puxado assim pro doce, né? Vai bastante leite ninho, vai também outros ingredientes que são bem doces, eu diminui um pouquinho o açúcar, tá legal? Então aqui você deixa batendo aí por volta de uns 5 minutinhos, até então dobrar ou triplicar essa mistura, né, de ovos com açúcar e ficar bem esbranquiçado. Vou saborizar utilizando uma emulsão no sabor de baunilha da Mago. Gente, essa emulsão é perfeita. O sabor fica muito mais concentrado do que uma essência comum, então eu deixo de dica para vocês, tá bom? Então, crescida a mistura dos ovos com açúcar, você vai reduzir a velocidade da sua batedeira. Pode fazer também na batedeira de mão que dá certo, tá? Só o liquidificador que não dá certo, gente. Adiciona agora, então, a água com o óleo morno. Eu tenho, então, aqui, gente, 100 ml de água e 25 ml de óleo. Você vai amornar apenas e já pode colocar aí e em seguida a gente vai colocando as colheradas de farinha de trigo. Só lembrando então, para ficar bem claro para vocês, você coloca primeiro a água com o óleo morno e em seguida pode colocar a farinha de trigo, tá? Toda a quantidade. Aqui eu tenho 150 gramas de farinha de trigo, sem o fermento. Adicione então uma colher de sopa de fermento em pó, mistura um pouquinho só na batedeira e o restante você mistura à mão, tá bom, gente? Para não perder muito do ar dessa massa. Agora então é só você colocar dentro de uma assadeira, eu vou deixar a medida dessa daqui na descrição do vídeo para vocês. Eu coloquei um fundo de papel manteiga, mas você pode untar e enfarinhar muito bem também e levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos umas meia hora, gente, 30 minutinhos. Mas varia sempre de forno para forno, tá? Mas é super rapidinho essa massa. E como vocês sempre me perguntam, o forno elétrico que eu utilizo é um de 44 litros da Miller, tá? O modelo é Sapori. Para o recheio, a gente começa preparando então um brigadeiro na panela. É mais para um creme mesmo de leite ninho, mas ele fica bem consistente e super legal para você fazer uma base para um mousse super estruturado. Na panela, adicione então uma lata de leite condensado. Adiciona também, gente, uma caixa de creme de leite, 2 gemas peneiradas e 200 ml de leite integral. Você vai misturar muito bem. E também, gente, vai colocar agora o leite em pó. 100 gramas de leite em pó de boa qualidade. Agora é só você misturar isso tudo muito bem antes de você ligar o seu fogo e levar no fogo médio, mexendo sempre até então formar um ponto de creme. Quando então levantar fervura e começar a engrossar, você vai contar por volta de uns 7 minutos no fogo baixo, mexendo sempre até chegar nesse ponto aí, gente, de creme mais consistente, tá? Transfere para um recipiente, coloca um plástico em contato e deixa esfriando totalmente. Essa é a primeira etapa do recheio. Recheio descansado, então você vai começar a bater o chantilly bem gelado. Eu tenho 200 ml de chantilly puro, super gelado, gente. Bota aí para bater, até então ele crescer e tomar a consistência. Você pode misturar com chantilly, creme de leite fresco ou também nata, mas para esse tipo de recheio eu prefiro o chantilly, tá? A nata ela toma um sabor um pouquinho mais forte, né, no recheio, então o recheio de leite ninho fica melhor com o sabor do chantilly. Chantilly batido, você adiciona então o creme de ninho e olha só a consistência que perfeita, gente. Aqui eu vou confessar pra vocês que eu não coloquei todo o creme preparado, viu? Mas fica a seu gosto. Eu coloquei por volta de 80%. Agora bata novamente com o recheio aí dentro, só
só mesmo para misturar e depois a gente finaliza colocando mais leite ninho. Esse recheio vai bastante leite ninho. Por quê, gente? Porque o sabor fica muito presente, tá? Então fica aí de dica para vocês. Se você quiser um sabor de leite ninho um pouquinho mais suave, pode utilizar um pouquinho menos. Eu vou adicionar aqui por volta de mais 100 gramas de leite ninho. Adicionado é só você bater novamente e já tá pronto o recheio. Fica ótimo como recheio, cobertura e também para você fazer tortas, tá bom? A consistência, gente, fica perfeita. Agora então a gente vai partir para a montagem do bolo. E, gente, aqui eu tenho a massa que eu já cortei ao meio, sem segredo, com uma faquinha de serra. Vou tirar aqui o papel manteiga para vocês verem a qualidade desse pão de ló. É o pão de ló mais simples e com mais eficácia que eu conheço. Ele é muito simples mesmo e ele faz um papel aí perfeito para você utilizar como um bolo profissional, tá? Vou colocar dentro da forma que eu coloquei então um plastiquinho, abri os plásticos, 2 plásticos, coloquei aí um plástico limpo. Umedeço muito bem com a calda neutra de água e leite condensado. A medida certinha dessa calda eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Esse bolo, ele tem 2 processos de você molhar ele agora e depois no final, antes de embalar. E é super importante você seguir esses processos para você ter um bolo gelado de qualidade. E agora então eu venho com todo aquele recheio preparado, faço uma camada bem generosa e espalho muito bem. Gente, olha só que incrível que já vai ficando só nessa parte do processo, hein? Aqui, gente, eu tô utilizando para espalhar uma espátula também da Mago. Essa espátula aqui é perfeita para você espalhar recheio. Venho então depois com a outra parte do pão de ló preparado. Olha só, gente, que fofinho. Umedeço novamente muito bem. Fecho esse plástico e levo esse bolo para a geladeira para descansar, de preferência de um dia para o outro, ou no mínimo 6 horas, tá bom? Bolo descansado, antes da gente partir ele, a gente prepara então uma segunda calda. Para isso aqui eu tenho 300 ml de leite integral, 50 ml de leite condensado e vou utilizar também algumas gotinhas de emulsão no sabor de laranja. Não vai roubar, tá, gente, o sabor de leite ninho, só dá realmente um toque especial. É da preferência de vocês, pode colocar raspinhas também, tá, de limão ou de laranja ou essência de baunilha. E sobre uma assadeira eu vou espalhar bastante leite em pó também, para depois então passar, né, os nossos pedaços de bolo. Agora então a gente vai cortar os pedaços de bolo. Para esse tamanho de bolo que eu preparei aqui, eu vou separar somente ao meio, fazer então uma marcação utilizando uma faca grande. E depois eu vou cortar os pedaços, gente, no tamanho de 2 dedos aproximadamente. Então eu vou medir 2 dedos e assim eu vou fazendo, olha só. Chegando no final deu uma diferença de tamanho, então eu retirei essa parte que tá a diferença para ficar praticamente todos os tamanhos iguais. E agora é só você ir cortando então as fatias. E a cada fatia que você retirar então, gente, olha só, você já vai passar então na sua calda e em seguida já vai deixar então no leite em pó. E olha só como vai ficando lindas as fatias, gente. Agora é só você passar todos os lados no leite em pó e colocar então na embalagem da sua preferência. Pode utilizar, gente, papel alumínio, aquele papel próprio que é para fatia gelada. Aqui eu vou utilizar uma folha de celofane junto também com um papel anti-gordura. Esse papel aqui é lá da Multicaixas.net, tá? Você encontra esse tipo de material por lá. E é só você fazer aí a embalagem conforme, gente, você quiser. Aqui eu vou fazer pequenas dobraduras, mas se você tiver um adesivo bem bonito da sua marca, você utiliza, que fica muito legal também.
Falando de validade, esse bolo aqui ele tem bastante leite, então é um bolo um pouquinho mais perecível, né? Na verdade é bastante perecível. Tem que ser mantido sempre na geladeira e a validade é de até 3 dias, tá ok, gente?